Estamos aqui com o projeto Explorando o Espiritismo, a minha relação com o mundo, falando nesse mês sobre o tema O Mundo Me Transforma. E hoje nós vamos falar o seguinte tema: conflitos, uma desarmonia interna. Olha só que interessante esse tema, né? Conflitos acontecem nas relações, não é isso? Mas, na verdade, a gente começa o conflito aqui dentro. É no desconforto. Quando é que eu levo uma problemática para o outro? Quando eu tenho um desconforto. Quando eu tenho um conflito aqui em mim. E aí a gente começa a entender como é complexo ser, existir, para nós espíritos que ainda estamos aprendendo sobre a vida, sobre a lei de amor, sobre quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Porque nós somos uma inteligência em vida, né? Pulsando o tempo inteiro, raciocinando o tempo inteiro, agindo o tempo inteiro, mesmo que em pensamentos, como nós falamos na semana passada. Então, a gente começa a pensar, o que está certo, né? O outro está no mesmo sistema de funcionamento que eu, mas a gente não concorda em uma série de coisas, embora concordemos em outras. Mas naquilo que a gente não concorda, o outro faz algo que eu me sinto injustiçado. E aí eu levo para ele a minha interpretação de injustiça. Mas ele não vê como injustiça. E aí ele traz para mim a interpretação dele como não sendo injustiça. E aí começa o conflito, né? Nascido do meu sentimento de que aquilo era injusto. E agora, quem está certo? Quando a gente aprende a trabalhar pela nossa transformação individual, a gente percebe como é complexo esse conceito do que é certo e do que é errado. Porque não dominando a lei de amor, os nossos conceitos e senso de justiça se diferem. Os seus são alinhados à sua história até aqui. Os meus são alinhados à minha história até aqui. Chegaremos a um nível de evolução que iremos ter o mesmo senso de justiça, iremos ter os mesmos conceitos sobre a lei da vida. Mas o momento espiritual em que estamos, a idade moral que nos encontramos, faz com que variemos nessas percepções. Então, há sim situações que é claro, que está claro, é certo e é errado, no sentido de faz bem, faz mal, né? Por exemplo, tirar a vida de alguém. Porque eu quero roubar o que ela tem e eu não quero que ela lembre da minha imagem. Então eu vou tirar a vida dessa pessoa. Faz mal, né? A gente já tem uma idade moral, a gente já progrediu de tal forma que isso já se estabelece. Olha, não tá certo tirar a vida do outro porque você quer roubá-lo e não quer que o outro, né? A gente não tem esse direito. Então, a massa, a maioria, né, dos espíritos que estão encarnados vão progredindo e aí tem alguns assuntos que já está mais unânime, né, a interpretação. A maioria já entende que aquilo é errado. Ainda assim tem gente que faz, porque ainda tem gente que não alcançou esse entendimento. Agora, imagina as outras questões que ainda estão em discussão, que ainda é polêmico.
Então, gente, o conflito é um efeito natural dessa troca de interpretações ou entendimentos que não se igualam. A partir do momento em que eu interpreto de uma forma diferente da sua, a gente compartilha desse entendimento e, a depender da linguagem de compartilhamento desse entendimento, a gente acaba podendo ser resolutivos em negociar. Bom, às vezes você me convence, você vem com argumentos que eu mudo minha opinião. Às vezes ninguém muda a opinião, mas a gente consegue respeitar. Ok, você vê dessa forma, eu vejo dessa forma. Vamos negociar como daqui para frente a gente consegue não ferir um ao outro. E às vezes a gente transforma aquilo num conflito danado, né? Eu me frustro, você se frustra, a gente briga, é uma confusão. Mas temos que reconhecer o seguinte: para aquilo que a gente já sabe negociar, ou ser resolutivo, ou ceder, a gente não se envolve em conflito. Já tem outros temas que, aí eu vou até o fim, não é assim? Então percebe, é aqui, é interno, sou eu. E aí nós trazemos um ponto ainda mais complexo, porque eu não sou um papel em branco, que vou começar a tirar conclusões a partir de agora. Eu sou uma história longa, porque pela idade moral que nos encontramos, sim, somos imperfeitos, mas já somos muito amadurecidos a comparar com a fase primitiva. Então eu não sou primitivo, eu tenho uma história longa. Eu acumulo muitas encarnações anteriores a essa atual. E cada encarnação dessa me trouxe conceitos e imprimiu em mim memórias de fatos vividos. Grandes amores, prazeres e sensações gostosas de viver e grandes dores, traumas, aflições, que se transformam em problemáticas, em complexos, né, psíquicos que a gente traz no inconsciente. É daí que vem fobias, que a gente não consegue encontrar um motivo, né? Medos, raivas que eu não consigo entender, eu simplesmente tenho quando acontece tal coisa. Animosidades ou repulsas por irmãos que só de eu ver eu não gosto, eu não consigo encontrar motivos. Onde está isso? Na minha história, na minha memória espiritual, nos meus registros. E aí senta eu e você para conversarmos sobre algo, você com toda a sua história, que se difere da minha. Eu com toda a minha história. E a gente quer concordar em tudo. É natural que a gente não concorde. Mas a maneira que eu vou lidar com essa discordância é uma escolha minha. Como eu vou lidar com isso? E a depender do conflito interno que eu estou vivendo, ele se exterioriza, construindo conflito com o outro. Por isso que o conflito parte de uma relação interna. Porque quando eu reajo de maneira agressiva ou colérica com o outro, eu apenas estou expressando
a agressividade e a cólera que está aqui em mim. Entende? Por isso, a importância do autoconhecimento, porque quando eu começo a entender esses meus conflitos internos, eu começo a buscar recursos para tratá-los, para trabalhá-los. E quando eu estou na lida com o outro e sinto o conflito interno, eu vou me atentar. Opa, está acontecendo aquilo, porque eu penso assim, porque eu sou assim, por causa da minha história. E aí eu vou desenvolvendo a habilidade de buscar meios de exteriorizar meu desconforto sem causar o transtorno. Eu começo a buscar o desenvolvimento da indulgência. Indulgência. A gente encontra esse termo no Evangelho segundo o Espiritismo, que tem uma passagem que fala de indulgência, e eu indico. Indulgência, onde eu aprendo a buscar o momento mais adequado e a forma mais adequada de expor aquela ideia que eu entendo ser importante e ser necessária ser exposta. Porque nem tudo precisa ser exposto, né? Tem questões que a gente pode e deve administrar aqui com a gente. Não é estancar, fingir que não existe, mas digerir e resolver. É uma questão minha. Agora, quando envolve o outro, sim, quando eu sinto essa necessidade de a gente precisa conversar sobre, é buscar a melhor forma e o melhor momento. E quando a gente começa a entender que o conflito nasce do interno e começa a se trabalhar para tratar nossos conflitos internos e não deixar que nossos conflitos internos transmita cólera para o externo, eu começo a compreender mais a escolha do outro, quando o outro quer gerar conflito ou alimentar e manter o conflito. Eu começo a ser mais compreensivo com o outro porque o conflito que o outro está gerando é só uma externalização do que ele está vivendo dentro dele. E se ele está fazendo mal em volta, imagine os destroços que ele está causando no seu interior. E é isso que acontece comigo também, quando eu acabo exteriorizando a minha cólera. Como lidar com isso? Autopercepção. Eu preciso começar a identificar o conflito quando ele está aqui, ó, onde ele nasce. Para que eu cure aqui, para que eu resolva aqui e busque, quando necessário, a melhor maneira de exteriorizar, devendo ser ela uma maneira resolutiva e não construindo guerras. Porque sempre que eu exteriorizo a guerra, eu crio consequências e eu vou ter que lidar ainda com essas consequências. Né? E se eu aprendo a fazer isso, mas vejo que o outro está sempre trazendo essa cólera, está sempre... Aí eu começo a desenvolver a habilidade de lidar com o outro. Quando eu não quero esse conflito, eu vou aprendendo a construir os caminhos de não me envolver com o conflito, de não me influenciar por esse conflito, porque eu estou resolvido aqui. Fica muito claro que o conflito é do outro, não é o meu. E aí, se houver abertura, sim, eu vou buscar meios de ajudá-lo também agora a compreender o conflito dele lá dentro. Mas nem sempre nos cabe fazer isso e nem sempre o outro quer essa ajuda. E aí a gente aceita e busca meios de nos proteger desses conflitos.
Mas o mais bonito de tudo isso é o autoaprendizado sobre as minhas verdades, sobre como eu interpreto as coisas, como eu sinto, onde eu posso construir uma nova forma de lidar. Aí a gente lembra do tema que conversamos, então, na semana passada, sobre os pensamentos se converterem em resultados. Então, se você está passando por uma fase conflituosa na sua vida, lembre que o sentimento desse conflito, dessa desordem e esse desconforto está nascendo em você. Isso não tira a responsabilidade do que os outros estão causando. Mas como Jesus se comportaria no seu lugar? É lógico, você não tem ainda o desenvolvimento moral de Jesus e não vai conseguir com naturalidade se comportar como ele, mas é somente para que você reconheça que você precisa investir em cuidar daqui, para que você se liberte dos próprios conflitos internos e desenvolva a habilidade de lidar com os desequilíbrios exteriores. E é assim que você vai crescer e desconstruir os maus costumes, os maus hábitos e aqueles padrões que te aprisionam. Construindo, então, um novo cenário, um novo quadro psíquico, emocional e, consequentemente, da sua própria vida. E aí você vai se reconhecer como um construtor de um jardim em que você escolhe quais frutos estarão lá plantados. Até semana que vem.